Ora, muito bem, a partir de agora sejam todos bem-vindos. Estamos com 45 minutos à Sporting, o nosso encontro semanal para falar sobre o Sporting Clube de Portugal e sobre todos os assuntos e mais alguns relativos à vida do Sporting do Clube de Alvalade. O Sporting, como já toda a gente sabe, foi até ao Bessa e venceu o Boa Vista por 3-0, e é precisamente por aí que nós vamos começar, por essa vitória por 3-0, com golos de Mateus Nunes, um autogolo do defesa Abascal, e com a vitória a ser carimbada ao minuto 83 pelo Bruno Tabata, num jogo em que o Sporting teve de fazer algumas mudanças. Não mudou na baliza nem nos três centrais, mantiveram-se António Adane, Neto, Coates e Gonçalo Inácio. Depois, no meio-campo, voltou a não estar o Ugarte em campo, pelo menos de início, entrou depois. Jogou o Palhinha no seu lugar, Mateus Nunes ao lado. À direita, não podendo estar o Pedro Porro, porque foi expulso no jogo frente ao Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, jogou no seu lugar o Ricardo Esgaio. À esquerda, não jogando o Mateus Reis, como não jogou, jogou sim o Nuno Santos. E na frente voltou o Sporting a jogar com a tripla mais, para além de ofensiva, uma tripla bastante móvel na frente, com Sarabia, Marcos Edwards e Pedro Gonçalves, de seu nome Pote. Mais um jogo e o Sporting, bem-vindos todos. Fernando, mais um jogo em que o Sporting a voltar às vitórias e quase a carimbar definitivamente o acesso direto à Liga dos Campeões. Olá a todos, uma ótima noite. Pois, é o que tu dizes e muitíssimo bem, destacar a vitória do Sporting, e acho que o Sporting fez aqui um 2-1, um 3-1, porque o Benfica empata, o Porto perde e o Sporting ganha. Portanto, o Sporting ganha pontos ao Porto e distancia-se ainda mais de um adversário direto para o segundo lugar, que é o Benfica. E então o Sporting teve aqui quase uma jornada que eu acho que foi a única em toda a Liga em que o Sporting consegue ter uma vitória com os dois adversários mais diretos, onde cedem pontos. O jogo, eu assisti ao jogo ao vivo até no Bessa. Enfim, o jogo não foi um jogo muito interessante. O Sporting não jogou de uma forma muito exuberante, digamos assim, mas foi um jogo intenso. O Sporting teve algumas oportunidades, houve uma bola ao poste, mas enfim, o Sporting nota-se que marca poucos golos. Marcou 3, mas nota-se que marca outros golos e que é deficitário nisso. A nossa linha de ataque, mais uma vez, demonstrou um pouco isso. O Pote completamente aliado do jogo, sem grande... Enfim, não ataca, defende pouco, passa um pouco por fora do jogo. E isso, enfim, mais uma semana foi notório. O Pote eu acho que era -1. O Nuno Santos entrou muitíssimo bem. Eu gostei muito de ver o Nuno Santos a jogar. Eu gosto bastante dele. Acho que tem imensa garra. Acho que é um jogador, enfim, não de uma técnica também muito exuberante, mas é um jogador aguerrido e com muito querer. Eu gostei muito dele. E destacar aqui o Edwards, que foi mais uma vez o homem do jogo, e realmente é um miúdo que tem uma margem ainda enorme e que eu acho que vai dar muitas alegrias ao Sporting. Enfim, em resumo, dizer que o que vale são os pontos, os 3 pontos, e a perda de pontos do Porto e a perda de pontos do Benfica.
Nuno Trincão, a palavra agora é tua e falar deste Boa Vista 0, Sporting 3, o Sporting a conseguir conquistar pontos e a garantir praticamente a ida direta à Liga dos Campeões. Boa noite e um abraço a todos. É o que tu dizes, Francisco. Realmente o que se retira desta jornada, para além da aproximação ao Porto, como disse o Fernando, é que realmente o segurar o segundo lugar, uma vez que é preciso um ponto em 3 jogos, portanto, é um objetivo completamente conseguido. Eu quando vi a equipa do Sporting de início, com os Gaio, com o Palhinha, pareceu uma equipa bastante defensiva. Depois, com o desenrolar do jogo, acho que o Sporting fez, como o Fernando disse, não foi um jogo nada de especial, mas foi um jogo competente. Acho que o Sporting nunca teve em risco de perder aquele jogo. Não. Exato. E no fundo era o que era preciso. Não era preciso fazer um jogo muito bonito, era preciso assegurar a entrada direta na Liga dos Campeões. Esse objetivo foi feito e foi conseguido, e realmente é o que eu retiro de mais importante. Noto alguns jogadores de Sporting muito desgastados, o Coates, o Mateus Nunes, muito desgastados, e pronto, também o campeonato está agora a terminar. E também a outra nota que se ressalta daqui também importante é que ficámos novamente sem ponta de lança, não é? E não tendo o Paulinho, então, pronto, jogámos com uma frente móvel, não foi por aí que o Sporting jogou pior, mas jogos haverá em que será preciso ter um avançado com algum porte físico e que consiga fazer golos na baliza adversária. O Boa Vista também não foi assim uma equipa, esteve fiel à sua característica, é uma equipa intensa e aguerrida, mas também não criou assim perigo por ir além ao Sporting. O Ugarte depois entrou aos 50 e poucos minutos, pronto, e foi a primeira vez, segundo penso, que jogou o Ugarte e Palhinha, não me recordo de eles terem jogado juntos, mas penso que foi das primeiras vezes, e pronto, e o Sporting tinha o jogo completamente trancado, depois fez os outros 2 golos na segunda parte, e quer dizer, é um jogo sem muita história, em que o que fica mesmo registado é o facto do Sporting ter conseguido a entrada direta da Liga dos Campeões. E mais uma vez noto que o Sporting, e olhando para o banco de ontem, começa a ter um banco novamente bastante curto em termos de opções à frente, com o castigo do Paulinho e tendo só um avançado com as características do Paulinho. Quer dizer, se ele estiver lesionado ou castigado, o banco do Sporting é mesmo muito reduzido. E jogando o Edwards de início, também não há grandes opções para mexer no jogo nas faixas. Acho que estas são as principais conclusões que eu retiro do jogo do Bença. Nuno Constantino, quais é que são as principais conclusões a que se chega depois de perceber que o Sporting ganha 3-0, no jogo anterior o Braga ganha 1-0 contra o Porto e o Benfica acaba por empatar 0-0 no Estádio da Luz? Portanto, é uma jornada, diria que boa para o Sporting, tendo em conta o garantir de alguns milhões da entrada direta para a Liga dos Campeões, ou da praticamente entrada direta na Liga dos Campeões. Bem, boa noite a todos. Eu peço desde já desculpa se aconteceu alguma coisa com a ligação. Eu estou de viagem, mas não quis deixar de participar e dar também já uma boa noite aos meus colegas de painel. Eu queria começar, como partilhei com alguns amigos meus no dia do jogo. Isto, a jogar com 11, é mais fácil ganhar. Quando temos outros jogadores em campo, é mais fácil ganhar. Eu acho que a equipa entrou, eu concordo com o Nuno. Mas nós jogamos com um bocadinho em final de festa e as pessoas e os jogadores sentem-se um bocadinho já a final de festa, já ninguém tem muita vontade. No entanto, eu acho que o jogo também discorreu de feição, marcámos o gol, depois avançámos para o segundo. E tenho pena que com o jogo na mão não se deu mais oportunidade a alguns miúdos, nomeadamente ao Bragança, de quem o treinador até já rasgou, já fez rasgados elogios ao nosso ao miúdo que é ponta de lança, que agora não me recordo todo. Temos muito poucos tempos. Ao Esteves, que teve jogos bastante bons e que depois subitamente encostou para jogar sempre os Gaio, e os Gaio, salvo erro, esteve os 90 minutos em campo. Isso
é o que eu acho que eu tive no jogo, é também o que o Nuno diz, foi melhor o resultado, claro, que é a exibição, mas melhor do que tudo isso foi um passo de gigante para um dos nossos principais objetivos, que é ir de entrada direta na Champions League e receber pelo menos 30 milhões diretamente e mais alguns pela participação na fase de grupos. Isso é o que fica, eu acho que é o resumo do jogo do Bessa. Acrescentar a isto, podemos olhar àquilo que foram as estatísticas, lá está, de um jogo que não tem história, mas que a história se faz toda ela, mais por aquilo das consequências que vêm propriamente do jogo dito, que é da vitória por 3-0, e é completamente indiscutível, em que o jogo acabou com 9 remates para cada lado, mais posse para o Sporting, 60-40, acabou por ter também mais faltas, 9 contra 7, 3 cantos para o Sporting, 2 para o Boa Vista e 2 cartões amarelos para cada lado. Nuno Trincão, neste jogo acabámos por ter as entradas do Fedal, do Tabata, do Ugarte, que jogou com o Palhinha, do Ruben Vinagre e do menino Daniel Bragança. No meio disto, o que é que ficou o que é que acaba por ficar, ou com que visão é que se fica depois destas alterações? O jogo já estava praticamente ganho. Aliás, o jogo, a partir do 2-0, ou mesmo a partir depois do 1-0, o jogo estava ali mais ou menos equilibrado, mas a depender para o lado do Sporting, e a partir do 2-0, então, o jogo, se já estava controlado, mais controlado ficou. Estas alterações vieram a demonstrar que, se calhar, esta entrada para a Champions vai dar um jeitinho, ao plantel. Pois eu, como disse anteriormente, acho que o Sporting, não tendo o Slimani, fica com um banco mesmo muito, muito curto. E viu-se, quando se olhou para o banco no jogo do Bessa, que realmente o único jogador que está rodado, é porque isto é importante, ter jogadores no banco, independentemente de terem mais ou menos qualidade, o ideal é ter mais qualidade, que os jogadores estejam rodados. E como diz o Nuno muito bem, por exemplo, o Daniel Bragança é um jogador que não está rodado, não tem jogo. O único jogador que entrou foi o Garte, que tem bastante ritmo de jogo. Todos os outros são jogadores que jogam 2, 3 minutos, 4 minutos. Eu também concordo com o Nuno quando ele diz que o Gonçalo Esteves desapareceu, chegou a jogar jogos nas Champions, que eu penso que a responsabilidade de jogar nas Champions é muito superior à de jogar no BS ou em qualquer outro estádio. Não comprometendo, jogou nas Champions não comprometendo. Exatamente, sim, jogou nas Champions, bem, senão não diria isto, não é? Jogou nas Champions e cumprindo perfeitamente todo o papel que lhe estava destinado. E principalmente eu acho que as substituições não mereceram. O Tabata, pronto, é um jogador que tem força, tem técnica, é um jogador que eu pessoalmente gosto, mas também não está rodado. Depois os outros jogadores, quer dizer, são jogadores que não estão minimamente rodados. Quer dizer, entram um bocado, parece que, como antigamente se falava de ganhar o prémio do jogo, pronto, que os jogadores jogavam meio dos minutos para ganhar o prémio da vitória do jogo. Eu por acaso gostava de fazer aqui uma pergunta. Fazer num jogo com o campeonato, rodar um jogador que nunca foi à equipa aos 90 minutos, eu acho que faz sentido. É um prémio para o miúdo que treina na equipa e tudo mais. Agora, para um jogador que está no plantel, que já treinou, que treina, já está no plantel há uma época ou 2 épocas, qual é a motivação que ele tem de entrar nos 89 minutos? É zero. Consequentemente, todos os jogos fazem 4 minutos. Como é que se motiva e como é que se pretende que aquele jogador, um dia que dê o contributo à equipa, esteja, porque não é naqueles 3 minutos que está rodado. Então o quê? É prémio de treino, treinou bem e então joga 3 minutos? Eu percebo, é um ponto de massa que está no banco, é um daqueles pinheiros. E nós podemos picar bolas para a área. Repara, eu acho que isso o Ruben Amorim é inteligente e sabe fazer a gestão da equipa. Eu acho que até devíamos puxar aqui um pouquinho a coisa atrás e dizer que o Ruben Amorim
após a derrota em Alvalade e a derrota nas Antas, passou, enfim, como diz o ditado, quase do melhor do mundo bestial a besta, coisa que não é assim. Eu acho que nós devemos muito ao Ruben Amorim, eu acho que ele ainda vai dar muito ao Sporting. Portanto, eu acho que o Ruben Amorim faz uma gestão equilibrada da equipe. Ele começa a fazer as substituições. Eu, se não estou a erro, o Ugarte entra, nós estávamos a ganhar já 2-0. Não Foi aos sei, 57 minutos. Foi, não o foi? Ugarte entrou aos 50. Então, já agora, já que estamos a falar dos minutos das alterações, o Ugarte foi o primeiro, entrou aos 56, aos Já com 2-0, 60, não é? aos 56. Não, o gol é a seguir. O O gol gol é a um seguir. minuto depois de ele estar em campo. É isso Ok. mesmo. Portanto, entrou o Ugarte aos 56 e o Sporting e veio portanto, o Sporting marca, veio o autogol aos 58, mais coisa menos coisa. Aos 69 entram o Vinagre e o Tabata. Aos Ok. 77 entram o Bragança e o Fedal. Aos 77, vamos ver. Eu entendo que o jogo está Fernando, podes falar controlado. só um bocadinho mais alto, se faz favor. Espera aí que eu vou pôr aqui o microfone. O jogo está mais ou menos controlado, o Sporting já está a ganhar 2-0. Há uma substituição e os dois últimos que entram em jogo ainda têm 15 minutos, vá lá, para fazer jogo. Ou seja, eu entendo quando tu dizes que o Esteves se calhar devia ter entrado, que o Daniel Aragança, que já foi o melhor em campo e é um jogador que necessita de ritmo, devia ter entrado. Mas enfim, o Sporting estava a ganhar 2-0, a equipa está cansada. Eu noto que a equipa está bastante cansada e eu acho que este cansaço advém também do final da época, mas advém também do termos chegado mais longe na Champions, termos chegado mais longe na Taça, coisa que há um ano não foi feito isso. Portanto, nós há um ano, Champions, enfim, foi o que foi, e a Taça fomos postos de parte logo no início, quase. Portanto, nota-se que a equipa está mais cansada, está mais desgastada devido também à carga de jogos que tem tido. E como diz o Nuno muito bem, o Sporting não tem um banco que dê garantias. O Sporting tem 2 ou 3 miúdos que podem buscar ao banco. Agora, será que são miúdos para entrar de início no jogo? Tenho algumas dúvidas. Eu acho que o Ruben Amorim faz uma gestão da equipa muito boa. Acho que ele conhece muito bem a equipa que tem e quando mete, se calhar, o Daniel Aragança aos 77 minutos é para lhe dar tempo de jogo, mas quando o jogo já está controlado, quando o Sporting já está, enfim, muito confortável no jogo, enfim, eu acho que o Ruben, melhor do que nós todos, sabe como é que faz a gestão da equipa. Eu entendo a posição que se calhar devíamos dar mais tempo a estes miúdos, mas o Sporting, enfim, estava aqui a lutar por um segundo lugar, ainda está com perspectiva de chegar ao topo. Portanto, dar aqui a possibilidade a estes miúdos que podem eventualmente comprometer, ponto e vírgula, era um risco. Portanto, eu, sinceramente, acho que o Ruben Amorim está a fazer uma gestão da equipa que é dentro do possível. Nós tínhamos 2 jogadores, mais o Paulinho, 3 fora. Ele teve que ir buscar ao banco esses 3 e não sobra muito mais. Não sobra muito mais. Eu respondendo à pergunta que o Nuno fez, eu concordo com o Nuno na questão de que realmente uma pessoa, um treinador, pôr em campo um jogador de 16, 17, 18 anos, 2 minutos, 5 minutos, é uma motivação para esse mesmo jogador. Agora, os jogadores que estão no plantel, que são jogadores já abatidos, já com experiência de seleção, de jogos internacionais, jogos nacionais, como é o caso do Tabata, o Tabata é internacional pelo Brasil, segundo sei, quer dizer, o Daniel Bragança faz-me alguma confusão, e aí concordo com o Fernando, que não sejam mais rodados. Agora, a questão também é esta: o banco do Sporting é fraco. E depois é fraco. O Sporting é muito fraco, é muito fraco. Bom, mas depois pode discutir. Mas porque cada treinador é um treinador.
Conhecendo o Ruben Amorim como nós conhecemos, o Ruben Amorim é um treinador de causas em relação aos jogadores. Contra tudo e contra todos. E o Ruben Amorim confia em 11, 12 jogadores, 13. Isto é notório e evidente. É isso. A dúvida ali é o Palhinha ou o Garte e ele não terá mais nenhuma. Portanto, o Ruben Amorim confia em 12, 13 jogadores. É que nós temos, Nuno, em relação ao que tu disseste, tens que adicionar o perfil do treinador. Os treinadores são todos diferentes. E todos nós sabemos que o Ruben Amorim, quando pega num plantel, primeiro que é plantéis extremamente curtos. E segundo, nesses plantéis curtos, porque ele tem que ter pelo menos 24, 23 jogadores, ele confia em 11, 12, 13 jogadores. Nunca, se formos ver no Braga era assim, no Sporting ano passado era assim, e no Sporting este ano é assim. Agora, como é que será? Esta é a dúvida, porque o Ruben Amorim nunca treinou um plantel em que haja 16, 17 ou 18 opções equivalentes. Como é que ele fará? Portanto, concordo contigo, Nuno, na medida em que ele, por exemplo, no caso do Daniel Bragança e do Tabata, eu acho que e aí discordo um bocado do Fernando, ele não os motiva. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas se não os motiva, sendo jogadores já experientes, é porque não confia neles. Quer dizer, não há aqui terceira análise. Isto é o que eu acho. Nuno, eu concordo contigo em relação à nossa linha da frente. Eu acho que hoje o Pote não tem lugar na nossa equipa. Mas não há outro. O Pote não tem lugar. Mas quem é que punhas no domingo a jogar? O Tabata devia ter entrado de início, indiscutivelmente. Era a minha aposta e era a minha posição. O Dani, enfim, o Dani faz ali o meio campo com o Palhinha. Achei que não caberia nesta equipa de início. Eu não estou a dizer que ele devesse ser titular. Eu estou a dizer, em relação à pergunta que não me fez, que o que eu retiro desta época do Dani Bragança, e acho que posso ter essa conclusão, é que o Ruben Amorim não confia nele. Neste momento. Isto é uma evidência, Fernando. Vai ver os minutos que ele tem. Sim, o último grande jogo dele, julgo eu, que foi com o Tondela em casa. Aqui há uns meses. Sim, mas em 40 e tal jogos... Foi o último dele, que já foi na primeira volta. Pois, eu acho que tem muito a ver com o treinador. Eu concordo com os dois, porque... Tá bem, mas é que é isso. Então, a pergunta que fica é, se o treinador aposta em 11, 12, e se nós deixamos de ter jogos e de estar apenas numa competição, nós não podemos estar à espera que esses 11, 12 aguentem campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Champions. Nuno, o exemplo mais evidente... Para ir mais longe e estar em mais competições, não pode apostar em 12, tem que apostar em 16. E o Nuno Trincão disse. E esse é um grande desafio que ele tem que ter, que é perceber como é que vai gerir e motivar 16 ou 17, porque são esses que têm que jogar se nós queremos estar em todas as frentes. Não, mas é que a questão isso é uma evidência. É que o Sporting acha. Eu acho que o Sporting não tem e o Ruben Amorim acha que não tem. Não, também, mas espera aí, mas não tem porque ele também não quis. Pois isso, já não sei, Nuno. Eu isso concordo, eu acho que o Nuno Trincão ainda no outro dia falava, eu acho que pode ter havido alguma pressão do TT para sair, sim, porque percebeu que não tinha a confiança do treinador e porque não ia calçar nunca, porque se calhar não está motivado para entrar aos 88 ou aos 89. E portanto diz assim, eu posso entrar aos 80 e fazer um bom jogo, eu posso marcar um gol, eu posso marcar outro, e não é isso que faz merecer a confiança, porque outros podem falhar repetidas vezes e têm sempre a confiança. Nuno, mas isso é o que eu te disse. Nuno, desculpa interromper, mas isto tem a ver com o perfil do treinador. Certo, mas nem tem tanto a ver com a qualidade dos jogadores. Certo, mas então a minha pergunta fica no ar, é como é que vamos encarar épocas onde queremos consecutivamente passar a fase de grupos, ir mais longe na taça da Champions, estar a lutar pelo campeonato, estar a lutar pela taça, ganhar a taça da Liga, com 12 jogadores. Eu acho que é difícil. Nuno, eu acho que é dar outro tipo de banco ao Ruben Amorim. É a única hipótese. Não é?
Porque o Ruben Amorim, eu olhei para o nosso banco, pá, e fora o lugar, que é o que diz o Nuno, enfim. Espera aí, mas quem é que fez o bem? Nós não podemos elogiar porque ele, quando escolhe, é cirúrgico. Mas quem fez o banco é o poder, é a disponibilidade financeira que o Sporting tem. Não, mas há uma coisa que o Nuno Constantino tem razão. Por exemplo, o Gaio e o Vinagre, que são jogadores, o Gaio ainda vai calçando, o Vinagre quase nada, e são jogadores que custaram muito dinheiro, Fernando. Sim, os dois juntos, se calhar custaram 15 euros. O Gaio custou muito dinheiro, custou muitíssimo dinheiro para a performance dele. Pois, mas aí lá está novamente a vir ao de cima. Fernando, eu estou muito agradecido ao Ruben Amorim e acho o Ruben Amorim um excelente treinador, que fique bem claro. Agora, claro. eu no futebol analiso o momento. Eu nunca analisarei o passado nem o futuro. Senão é que peço aquelas conversas quando vejo benfiquistas para cima de nós, que têm 500 títulos, 500 finais da Liga dos Campeões, eu sei o quê. O futebol é o momento. Não vale a pena estar a falar no passado nem no futuro. O futuro não sabemos. E o passado foi o que foi. Acabou. Portanto, o Ruben Amorim é um treinador de ideias muito fixas. E eu aí, em relação ao que o Constantino diz, tem toda a razão. Quer dizer, tu tens dois jogadores que quando olhas para o banco, tu próprio dizes, Fernando, que é um banco fraco e está lá o Gaio e o Vinagre, quanto é que custaram? Há aqui coisas que têm que analisar também, não é? E não tem nada a ver com estar a desrespeitar o que o Ruben Amorim fez pelo Sporting. Estou a falar do momento de hoje. É só essa a questão. O Ricardo Gaio deu não. O Sporting teve de dar pelo Ricardo Gaio 5 milhões e meio. Por 80% do passe. Porque 20% do passe já era nosso. Claro. É verdade. Portanto, avaliaste mais de 7 milhões de euros. Sim, o Vinagre foram 10. Eu estou-me a guiar pelos dados do Transfer Market. E o Vinagre? E já agora, e o Vinagre? Vou já ver. Isso é um facto, quer dizer, nós aqui a análise que estamos a fazer neste momento, e volto a frisar que não tem nada a ver com o Ruben Amorim, estou muito agradecido ao Ruben Amorim. Eu depois, por acaso, sobre o Vinagre, gostava que o Francisco, já que está no Transfer Market, olhasse para o passado, tal como podemos olhar para o do Paulinho e outras compras que fizemos, que são os jogadores. Mas eu vou esperar que o Francisco diga os números para eu depois completar a minha ideia. Desculpa, no Trincão. Mas eu já tenho os números. Chuta. Eu já tenho os números. Os números foram os seguintes. O Ruben Vinagre saiu em 21-22, ou por outra, foi de empréstimo para o Wolverhampton, e 22-23. E não calçou. Pelo valor de mercado que tinha, e não mudou, e até agora não mudou, está avaliado em 5 milhões de euros, ele custou o dobro. 10 milhões. Eu acho que o dobro não é por todo o jogador. Pois, isso agora já não está. Eu hoje não consigo ter uma segunda janela para pesquisar. Mas essa é um bocadinho. Pois eu sou aqui a guiar, não mexia nisso, pá. O Vinagre, se eu não estou enganado, foi para o Wolverhampton, a seguir foi para a Grécia, depois foi para o Famalicão, certo? Penso que sim. O Ruben Vinagre, ora bem. E essa é a minha dúvida, ele fez. No Wolverhampton não calçava, na Grécia calçava pouco, veio por empréstimo, veio para o Famalicão, daquele carrossel que a gente conhece. Isto é assim. Claro. E é um jogador que faz bem época. Não, força, Nuno, força. Acaba que eu depois continuo aqui por foi abaixo, o Nuno caiu. Ok. Mas há uma coisa aqui que eu gostava de reforçar, é que o Ruben Amorim, em 4 dias, foi massacrado. Eu entendo aquilo... Principalmente pela questão do Slimani.
Certo, Mas e força. Não, mas eu acho que é votos, mais e o importante as duas O votos. Slimani é uma questão muito dura para os adeptos, para a comunicação social que explora muito isso. Mas eu acho que o Ruben Amorim, em 4 dias, foi massacrado com questões, com dúvidas, com insinuações, que eu acho que não são justas. Não, isso também concordo contigo. Certo que nós viemos às Antas e perdemos 1-0. Num jogo, enfim, normal, Porto Sporting. Sim. Em Alvalade perdemos 2-0 de uma forma algo inglória, onde não jogamos Fernando, bem. deixa eu dizer uma coisa. O jogo é a eliminatória para em Alvalade. Aqui a questão é que são os 2 jogos no espaço de 5 dias. Exatamente. É mais isso. O Slimani, mais a questão que tem algum melindre, até porque não foi explicada. Eu acho que a questão do Slimani peca também por uma questão de não ser bem explícita, que ele diz, bom, ele não se adaptou, não está com as nossas ideias, mas a culpa é minha. Mas não se explica o porquê. Não se explica se ele teve ali algum toque de vedeta, se não respeitou as ideias, enfim. Fernando, não te esqueças que o Slimani e o Ruben Amorim não têm assim uma diversidade tão grande. E como tu sabes, o Slimani tem um estatuto muito, muito anterior ao Ruben Amorim no Sporting. Nuno, ele é jogador, o Ruben Amorim treina, Claro. ele é treinador, portanto há uma hierarquia e tem que haver aqui um respeito. Mas eu acho que o Ruben Amorim tem razão mas no caso do especular. Nuno. Mas eu aí dou sempre a razão ao treinador. Fernando, eu aí que fico bem claro, nesse diferendo entre os dois, por princípio, não tendo os elementos todos, como tu dizes, eu dou razão ao treinador. Claro, isto é uma questão de coerência. É óbvio que sim. Peço desculpa estar a interromper. Por causa disto não sei se vai dar em alguma explicação óbvia, como se calhar os sportinguistas quereriam, ou gostariam, melhor dizendo, mas vem hoje uma notícia no jornal A Bola com o título Slimani pode ser multado. E diz o seguinte... Eu ouvi isso. E diz o Foi instalado um processo. E diz o seguinte... sorridente quando voltou a casa, como ele disse em janeiro passado, Slimani vive atualmente dias completamente diferentes depois de ter entrado em rota de colisão com o treinador, Ruben Amorim, que não gostou do empenho do jogador nos treinos, ou falta dele, na semana que antecedeu o jogo com o Tondela e não o convocou. Se nessa altura um pedido de desculpas por parte do Internacional Argelino teria resolvido o diferente, a verdade é que aconteceu precisamente o contrário. As partes foram-se extremando e nesta altura as palavras do treinador na última conferência de imprensa permitem concluir que o avançado terá os dias contados no Sporting, apesar de ter contrato até 2023, com mais um ano de opção. Os Leões, entretanto, já estão no mercado em busca de soluções para a posição de ponta de lança. A questão é que, e continuando a parafrasear o que está escrito no jornal A Bola, a questão é que se as relações com o treinador são as que se conhecem, as últimas posições tomadas pelo jogador em privado e sobretudo em público nas suas redes sociais, estão a incomodar a restante estrutura do futebol profissional dos Leões, nada satisfeita com as publicações que o Argelino tem apresentado nas redes sociais, que dão a sensação de ser uma espécie de resposta às palavras do treinador. Pelo que o jornal A Bola apurou, em causa não estará, no entanto, a instauração de um processo disciplinar ao avançado que, no entanto, poderá não escapar a uma multa pecuniária, uma vez que não tem cumprido os regulamentos internos do clube. O assunto estará a ser devidamente analisado pelo Departamento Jurídico dos Leões. Não, eu tenho... Fala. Mas eu acho que isto vai dar em nada, a não ser que o Slimani sai em maio. A mim o que me surpreende ou tu disseste que parece uma resposta, Francisco, não. A resposta, a publicação no Instagram do Slimani é uma resposta direta, nem sequer é. Ele diz que ele não treina, ele diz que treina demais, portanto aqui não é uma resposta completamente direta. E eu acho que quando o Slimani faz essa publicação, sabe que tem os dias contados e ali depois há uma guerra de força. Eu também acho que o Sporting vai lhe instaurar um processo disciplinar ao Slimani, até pelas questões financeiras,
porque ele será sempre penalizado, e o Sporting, esta direção do Sporting, nunca irá contra o Ruben Amorim. Portanto, aqui é uma luta de galos, e realmente no plantel do Sporting, e até na estrutura do Sporting, a única pessoa com algum peso de passado no Sporting seria sempre o Slimani. Como disse atrás, é um jogador que não é assim tão mais novo do que o treinador, sabe que é querido pela massa associativa, portanto, ele quando vê que perdeu o espaço no Sporting, também disparou em todas as direções para, entre aspas, haver ali uma guerra, porque é o que está a haver, porque se a coisa não fosse este tipo de guerra ou esta luta de galos, o treinador falava com o Viana, com o presidente e dizia, olha, eu não conto com este jogador por isto e por aquilo, e nem sequer precisaria transparecer cá para fora. O Ruben Amorim acho que já fez isso. O Ruben Amorim, acho que, numa conferência de imprensa, ele diz, bom, eu aquilo que tinha a dizer já lhe disse a ele, claro, e já lhe disse ao Viana. O Slimani é que esticou a corda. Pois eu acho que sim. Eu, por princípio, nestas questões, treinador-jogador, até por uma questão de coerência intelectual, quer dizer, eu tenho que dar sempre razão ao treinador. Tenha ou não tenha. Isto é como numa empresa, não é? Quer dizer, se uma pessoa vai dar razão ao subalterno, quer dizer, a empresa abana toda. Portanto, as empresas têm que funcionar. E a questão é que, pronto, o Slimani não gostou, se calhar pensou que vinha para o Sporting, era titular indiscutível. Esqueceu-se que havia lá o Paulinho, não é? Não, o que esqueceu é que havia um Ruben. Eu só não percebo nisto é o que é que fez o Ruben Amorim, que tem uma posição de falar, de ser recatado em relação aos jogadores. Isso é o tema. Ter um bocadinho de espalha-brasas em relação a este tema. E ele, a verdade, é com todos os jogadores e outros que já deram problemas e que já foram apanhados em noitadas, antes de jogos e tudo mais. Gera coisa muito dentro de casa. E este foi o único caso que ele achou que devia expor publicamente. Claro. Estás a dizer o que eu disse por outras palavras. Isto só me faz recordar o Sapinto e o Arthur Jorge. Sim. Que é, o outro fala publicamente e ele acha, quem não sente, não é filho de boa gente, que deve comentar. Claro. Além disso, há um histórico no clube de gente que acha que os meninos podem falar e têm todo o direito a responder aos presidentes e aos treinadores. E se acham uma vez, têm que achar sempre, não é conforme dá jeito, ou de acordo com o presidente, ou de acordo com o treinador. Sim, eu estou de acordo contigo. Aqui eu a acho que questão os é jogadores que... estão para jogar. Eu acho que os jogadores estão para jogar. São para jogar sempre. Claro. Não acho que uns dias eles têm todo o direito a vir responder ao treinador ou ao presidente. E noutros dias, afinal não. Eles agora já não podem. Ou achamos que podem sempre, ou achamos que nunca podem. Não é de acordo com o treinador. Nuno, mas então, tirando uma conclusão, eu gosto de tirar conclusões. Mas espera porque há mais. E passou em conta. Mas o Tabata, a semana passada no Twitter, deu um like a um post em que algum sócio ou simpatizante do Sporting escreveu, recordou a frase do Ruben Amorim no final daquele jogo contra o Porto, em que há vento molhada, em que disse qualquer coisa, ninguém se vai esquecer dele. E a verdade é preciso ir ver quantos jogos a seguir, quantos minutos tem o Tabata. Sim. E houve uma pessoa no Twitter que postou isto, a recordar essa frase. E o Tabata deu like. Claro. Portanto, eu acho que o ambiente não é apenas com o Slimani. Eu acho que há ali um conjunto de jogadores que pode ter alguma dificuldade, certa ou errada, em perceber algumas vacas sagradas que temos no plantel. Sim, Nuno, Joguem bem, joguem mal, enterrem muito, enterrem pouco, marquem golos ou não marquem. Mas devem treinar muito bem porque têm sempre lugar. Mas isso tem a ver com o treinador. Eu acho que desde o início, antes do Slimani vir, era notório que o Slimani, o Ruben Amorim, não queria aquele jogador.
Portanto, concluindo toda esta conversa do Slimani, Então, o quem é Ruben o Amorim, culpado? Quem é o culpado? o culpado é a direção do Sporting. Para Ok. mim. Para mim. Porque se o Ruben Amorim não quer aquele jogador, passado meia dúzia de meses, não quer mesmo. Ninguém muda de ideias em 4 ou 5 meses. Quem contrata o jogador é a direção, não é o Ruben Amorim. Portanto, o culpado é a direção, não tens outra forma de ver a coisa. Eu também não. E a questão é o dinheiro que isto envolve, não é? Mais uma vez. Sim, Seja, bem, não tenho a certeza, mas ouviu-se falar em 1,5 milhão de euros limpos. Estamos a muita falar de guita. 3 milhões de euros. É muita guita. Portanto, estamos a falar para 1 ano e meio, que eu acho que quem tem a opção de renovação é o Sporting. Portanto, Sim, para sim. 1 ano e meio de contrato, estamos a falar de 4,5 milhões de euros. É muita guita. E eu No não sei se teve transfer- algum prémio de assinatura, se não teve. Não sei. No Transfer Market diz que vai a custo zero, mas não Mas diz. Isso é sempre Mas não muito diz o complicado. resto. Claro que sabes que não é bem. Os custos zero nunca são custo zero, não é? Envolve Claro. sempre. Não, há Algo um prémio mais. sempre, enfim. Ou é diluído nos ordenados, há várias formas. Agora aqui a questão, respondendo ao Constantino ou no Constantino, é que se o Slimani está no Sporting, se o Ruben Amorim não o queria, se o Ruben Amorim acabou por condescender, se o Ruben Amorim entra em conflito com ele, como tu dizias e bem, estas coisas podem ser geridas de outra forma, não têm que ser geridas no Instagram nem no Facebook, que numa empresa de dimensão de Sporting, quer dizer, não é minimamente aceitável. Quem contratou o jogador nem foi o Ruben Amorim, nem foi o Slimani, foi a direção. Amigos, eu queria levar a debate aqui uma outra coisa, que eu acho que aqui o caso Slimani, enfim, eu acho que já está resolvido e não vamos chegar aqui a conclusões nenhumas, a não ser as mesmas que ele sai em maio. Qual é o motivo dos próximos jogos do Sporting, bem como este último, serem jogados todos às 8h30 da noite? Sendo que o Benfica e o Porto joga às 6h30 e às 8h30, 6h30 e às 8h30. Ou seja, alterna entre as 6h30 da tarde e as 8h30 da noite os seus jogos. E o Sporting obriga os adeptos e os sócios a se deslocarem ao estádio ou deslocarem a estádios dos outros ver os jogos às 8h30 da noite. Fernando, isso é assim há muitos anos, não é este ano. Claro. É há muitos anos. Que lógica é essa? Que lógica é essa? Não, sei que há muitos anos. É a lógica que tu não contas para o campeonato e, portanto, Claro. ele decidiu o que querem e nós não temos peso nenhum nesses organismos que há muitos decidem o anos, horário dos Fernando. jogos. E de antes jogávamos às 9h30, Fernando. Porque aquilo que eu digo é o seguinte. Eu fui ver este último jogo ao Bessa com os meus filhos e o jogo acaba às 10h30 da noite. Entre sair e não sair, até porque depois não se pode sair logo com os adeptos. Sim, mas estás perto de casa. Bessa e tal. Cheguei a casa à meia-noite e eu vivo no Porto. De uma segunda-feira, não era dia útil, certo? Mas enfim. Mas há aulas no dia Agora seguinte. imagina quem vem a Alvalade. Quem vem para Alvalade. Tem que dormir. Nuno, que lógica é esta? Do Sporting ter que jogar sempre às 8h30 da noite, quando os nossos adversários mais diretos vão alternando entre as 6h30 da tarde, que é um horário, enfim, não é razoável. Não é mau. Gostava mais que fosse à tarde, às 4h30, vá lá como era. Sim, mas daí são as televisões, Fernando. E eu acho que não é bem isso, porque o Bessa não tinha, enfim. Não, as televisões, as empresas que distribuem o futebol. Não te esqueças, tu tens dezenas de jogos à tarde da Liga Inglesa. Claro, e é a mesma operadora. E cheios. Mas não é isso. Mas é a mesma operadora que transmite a Primeira Liga. Percebe? Tu tens jogos da Liga Inglesa ao meio-dia, às 2, às 4 e sobrepostos. Se vais dar um tom dela o Timonense, ninguém vê. Pode ver dois, enfim.
Mas não tem audiência, Fernando. Se tu vais pôr um City United e o Sporting Tondela, qual é o jogo mais visto? Certo, mas a minha questão aqui até é outra. É o porquê da diferença do Porto e o Benfica conseguirem ter jogos às 6h30 da tarde. Foi o que o Nuno disse. Isto é assim há muitos anos. O Sporting de antes, quando eu estava em Lisboa, jogava sempre às 9h15. Que era uma hora mais. Eu vivo em Sintra, chegava a casa sempre para lá da meia-noite. Mas lembras-te disso? O Sporting jogava às 9h15 ou às 9h30. Sempre, Fernando. E às vezes à segunda-feira, que era espetacular. Muitas vezes. O Sporting não tem peso. O Benfica e o Porto escolhem. Os jogos não podem ser sobrepostos. Mas tem que ter peso, não é? O Sporting tem que ter isso é outra questão. Sendo que o Benfica, mas é assim há muitos anos. O Benfica, até quando joga em casa, dá em direto, não na Sport TV, mas sim na Benfica TV, ou seja, não luta, não tem concorrência direta com os outros dois. Portanto, não entendo esta mas eles não sobrepõem os três grandes, não é? Eles nunca sobrepõem os três grandes. Independentemente das operadoras. Não, mas eu percebo o que diz o Fernando, porque é que nós não chegamos às vezes às 6h30? É porque não contas. Já está escolhido. Não, mas calma, mas então a direção tem que fazer algum esforço ou se dedicar mais a este assunto, porque quem faz o jogo são os jogadores e são os adeptos. Esta direção será que também quer ter muitos adeptos? É que se calhar também não quer. Não sei, pois ou não? Pois. A verdade é que eu também não vejo esta direção a fazer nenhum esforço a atrair adeptos, nem ao estádio, nem ao pavilhão. Basta ver as assistências no pavilhão. São cada vez piores. E não eram. Mas há algum estímulo? Ou não? Não há grande estímulo. Não havendo grande estímulo, que o que era exigido era haver dias de jogos e tu conseguis conciliar e ver uma modalidade e um jogo no estádio, com um intervalo de meia hora ou uma hora. Isso era o que fazia sentido. Isso levava as pessoas ao estádio, levava as pessoas a ver as modalidades. Claro. E eu queria ainda referir aqui um outro tema, como já vimos, está quase no fim, que afinal o Sporting vai ao Jamor com a equipa de futebol não masculina, feminina. Dizíamos que não íamos ao Jamor, mas vamos. E é verdade, vamos, eu já fui. Era irmos ao Jamor ver a final da taça do Sporting. Olha, boa ideia. Eu estive na primeira final da taça no Jamor, com o mesmo Braga, e foi à data, eu não sei, eu creio que foi à data ou o jogo com mais audiência ou o segundo jogo com mais audiência em estádio. Eu recordo disso. É verdade. E foi uma festa bem bonita. E portanto, eu acho que devemos ir. Ver as meninas a jogar. Mas tratas do Leitão? Eu trato do Leitão. E as meninas do Sporting jogam muito bem à bola. Tu vais aí de cima. Vamos de relógio. Tu vais aí de cima, trazes o Leitão. E nós encontramos fazendo o programa especial do Jamor. Aço um benfiquista e levo. Mas olha, mete-lhe a maçãzinha na boca. E o rabanete. Limão. Que é o amargo. Não, mas é verdade, as meninas estão lá, merecem. E é pena que se passe. Ou seja, eu estou-te a ouvir muito mal, portanto às vezes eu acho que falo por cima de ti, mas não é má educação, é só porque eu não te ouço. Mas queria só dizer uma coisa, é uma pena que mais uma vez, mais uma época se passa em que as nossas meninas não têm a possibilidade de jogar em Alvalade. É verdade. Verdade. Não é preciso ser todos os jogos. Podia haver um jogo
E esta história de que a malta não vê, o Real Madrid e o Barcelona fizeram um jogo que encheu e o Sporting já teve, já não me lembro se 15 mil, se 17 mil 20 adeptos pessoas. a ver um jogo em Alvalade. Pá, e portanto eu acho que era o prémio para o trabalho do futebol feminino voltarmos a ter um jogo em Alvalade. É verdade. É verdade. Bom, e estando já mesmo a terminar, só dar conta de que eu consegui ter acesso, não por vias alternativas, mas por vias oficiais, vamos dizer assim, na CMVM, no comunicado normal que os clubes e as SADs dos clubes têm de dar à CMVM, em relação ao, e vamos terminar com isto, em relação ao mercado de verão, portanto, em relação ao mercado de verão, em comunicado à CMVM, em relação às entradas e às saídas de jogadores em outubro de 2021. O que é que acontece? O Ricardo Gaio foi comprado ao Braga, se bem que os Gaio, enfim, pronto. Mas já que estávamos a falar dos Gaio e do Ruben Vinagre, o que é que acontece? O Ricardo Gaio foi comprado por 5 milhões e meio por 80% do passe, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Sporting passa a ter 100% dos direitos económicos do atleta, dado que já era detentor de 20%. Comissão de manutenção com a empresa Pro Eleven, gestão desportiva, coisa. Para além disto, aparece entradas também por empréstimo, Ruben Vinagre, João Virgínia e Pablo Sarabia, mas já que estávamos a falar do Vinagre, o Wolverhampton, não aparece o valor do empréstimo, aparece que o fim do contrato é a 30 de 6, portanto a 30 de junho deste ano, e que o Sporting tem a opção de compra de 50% do passe, que se pode tornar obrigatória consoante determinados objetivos individuais ou coletivos. Mas eu acho que passar passar a fase de grupos Era uma da condição. Champions era esse. Era um dos objetivos que tornava a compra obrigatória. E já é obrigatória a compra, não? Exatamente. E, 50% do passe. Certo. Portanto, o prémio, só para termos uma noção, o prémio que o Sporting recebeu de passar aos oitavos da Champions, não paga o Vinagre. Bom, temos aqui assunto para dar e vender para se não for para o próximo programa, há de ser para um dos próximos, quando se começar a falar de mercados e de janelas de transferências para a próxima temporada. Meus caros, o 45 Minutos à Sporting vai ficar por aqui. Para a semana há mais, no mesmo sítio, à mesma hora, na Rádio Nacional de Desporto. Nunos e Fernando, obrigado por terem cá estado mais uma vez. Até para a semana. Estamos juntos. Um abraço a todos.